Melissa Martins, vulgarmente conhecida como Mel. Todos me Posso... ouvem? E aqui tá tranquilo, tá dando para ouvir. Tá. Eu até tenho a apresentaçãozinha ali do meu currículo, um breve currículo aqui nos slides. Eu já vou abrir compartilhamento de tela, tá bom? Tá, Aí eu perfeito, vou falando e as pessoas já vão visualizando. Porque se certinho. forem como eu prefiro ver. A É, aprendizagem para mim é pelo visual. Então eu tranquilo, prefiro ver, tá bom? Eu só certinho. vou ver aonde que está minha tela aqui dos meus slides. Só um minuto. Aqui apareceu. Para você está aparecendo os slides do cantinho também, né? Sim, tá aparecendo Estão do lado vendo agora? também. Não. Estamos. Agora tá Então, em tela cheia. ok. Então, assim, ó, enquanto eu tô aqui na tela cheia, eu não tô vendo vocês. Qualquer coisa, se vocês me sinaliza aí, tá, João? Se alguém mandar alguma coisa no chat, alguma coisa, porque eu não tô na tela da reunião, tá? Certo, tá bom. Só tô vendo o meu slide mesmo. Então, vamos lá. O meu nome é Melissa, a minha primeira graduação foi Educação Física, né? Foi licenciatura plena. Eu nunca trabalhei em escola, apenas em área específica. Aí tem o número do meu CREF. A ABP é a Associação Brasileira de Psicomotricidade, na qual eu faço parte como sócia titular, depois que me formei como psicomotricista, tá? Então, olha lá, eu tenho a licenciatura plena em Educação Física de primeira graduação, sou pós-graduada em Psicomotricidade, formada e pós-graduada em Psicomotricidade Relacional. Posso explicar isso aqui depois para vocês, né? Entre formação e pós-graduação, porque quem fez a formação até janeiro desse ano tem o título de psicomotricista a partir desta data, agora, só quando sair a graduação de psicomotricidade, senão vocês podem ser especialistas, né? Como pós-graduação mesmo, tá? Aqui tá tudo junto. Graduanda em terapia ocupacional, estou estudando, tá? Sou especializada em autismo, tenho certificação como assistente terapêutica em intervenção precoce, baseada no modelo Denver, para quem conhece os modelos de intervenção de autismo. Escala Labirinto, que é uma escala diagnóstica aqui no Brasil. Certificação internacional em educação parental, baseada em disciplina positiva. Cursos de extensão em ABA, Denver e PRT, que também é um outro método de terapia para crianças, né? O PRT. Gestão de comportamentos inadequados pelo Instituto Farol, o qual eu trabalhei, né? Com aprofundamento em avaliação. Introdução ao método Montessori, sou supervisora clínica e gestora do Instituto Social BH, de Belo Horizonte, agora à distância, né? Porque eu voltei agora para Santa Catarina, para Florianópolis, onde é a minha residência. E aí estão meu número de titular da ABP e o CREF, tá? Posso começar? Vocês querem falar alguma coisa? É só agradecer mesmo, né, sua disponibilidade. É uma profissional, assim, quando a gente falou de autismo, né, a gente tem trabalhado nesse mês no Instagram da Alice, algumas postagens sobre, e eu não digo nem que é para fechar com chave de ouro, né, mas é para dar uma robustez na temática que com certeza a gente vai continuar com ela, né, e não é algo que a gente fecha, mas que deve ser trabalhado e mostrado para as pessoas, né. Então, agradecer e informar também que a nossa tutora da Liga, ela teve alguns compromissos agora, mas assim que possível ela vai entrar também. E ela pediu para agradecer também em nome dela, né, e em nome da Alice, sua participação. Muito obrigado. Que legal, eu que agradeço o convite, tá? Então vamos lá. Vocês veem minha tela ainda ou não? Nós estamos vendo, só que com uns quadradinhos do lado. Tá. Então eu vou para a tela cheia, tá? Aqui eu trouxe algumas citações de Freire, um autor que eu gosto muito quando se fala de ensino-aprendizagem, né? Que ensinar exige respeito aos saberes dos educandos.
Então, eu não sei qual é o público que tem aqui, eu só sei que vocês estão dentro da universidade, alguns, né? Como estudantes, aí no Ulisses, por exemplo, esse laboratório que o João me explicou parcialmente, né? Então, eu respeito os saberes de vocês e que eu me coloco aqui na humildade para dizer que a gente está aqui para uma troca, tá? Cada vez que a gente ensina, a gente aprende também. Ensinar não é transferir conhecimento, ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Então, vamos lá, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre cérebro e desenvolvimento, bem rápido mesmo, porque a gente não tem um tempo hábil para um curso, né? Mas qualquer dúvida vocês me sinalizem, tá? Vou parando aqui, senão eu mando bala, tá? Desenvolvimento é toda ação ou efeito relacionado com o processo de evolução, maturação e crescimento em uma determinada situação, né? A evolução é diferente da maturação, que é diferente do crescimento. Eu não vou entrar em questões específicas, mas aqui eu posso citar brevemente: evolução seria a evolução da espécie, né? Desde lá da filogênese, do macaco, do homem. A maturação é o sistema, como a gente faz a maturação desse sistema neurológico, desse organismo, como a gente evolui nessa maturação. E o crescimento tem a ver com o crescimento físico, tá? Então, os fatores que influenciam esse desenvolvimento são as mudanças quantitativas, que se referem ao crescimento mesmo, peso, tamanho, e as qualitativas são evolução e maturação, tá? O que influencia no nosso desenvolvimento? Fatores, potencial genético, fatores internos, né? Potencial genético, sistema neuroendócrino, metabolismo, e fatores externos, alimentação, ambiente, relações e contatos sociais, que seriam fatores também epigenéticos, né? Que a gente às vezes lê algumas coisas a esse respeito, dos fatores epigenéticos. Deixa eu só colocar meu celular aqui no mudo, senão a gente não consegue. Eu estou dando essa introduçãozinha no desenvolvimento, porque isso vai vogar lá na frente no que a gente vai falar um pouquinho sobre psicomotricidade, tá? Então, pode ser que o assunto fique talvez repetitivo, claro, em algumas questões que vocês já estudaram, já leram, já passaram, mas é tudo bem pincelado, para a gente entrar num raciocínio, tá? A psicomotricidade, ela tem vários embasamentos aí, né? Desde teorias psicanalíticas, como as comportamentais. Isso aqui eu vou citar bem breve, porque foi dado num curso, inclusive, que o João estava. As psicanalíticas, elas enfatizam as relações entre seres humanos, tá? As teorias cognitivas, de autores que vocês devem conhecer, para quem, assim, não sei se aqui tem alguém da área de educação, mas elas enfatizam mais o desenvolvimento cognitivo do que a personalidade, né? Que é o contrário da psicanalítica. Aqui a gente cita Piaget, Vallon e Vygotsky, né? Piaget é centrado no desenvolvimento do pensamento das crianças, né? Quem estudou, passou por isso, como eu passei na faculdade, fala ali dos processos que ele cita, que Piaget cita no estudo dele, os principais, né? Assimilação, acomodação e equilibração da informação para gerar aprendizagem. O Vallon, que é muito conhecido na área da psicomotricidade, nessa área que ele cita o emocional, né? Ele fala do desenvolvimento cognitivo, mas como um processo social e interacionista. Lá na frente a gente vai citar ele de novo em alguns aspectos psicomotores. E Vygotsky é uma teoria mais sociocultural, né? Ele acredita no desenvolvimento do sujeito, da pessoa, e a aquisição de conhecimentos pela interação com o meio, através de um processo sócio-histórico construído coletivamente, mediado pela cultura. E aí é para trazer para vocês diferentes pensadores, porque a gente vai ver diferentes formas de se aplicar essa psicomotricidade. E hoje, até mesmo na área do autismo, você encontra diversas abordagens e vai mais ou menos baseado nisso, né? Alguns acreditam sobre fatores epigenéticos e culturais que vão influenciar no desenvolvimento dessa criança e todo o processo ali de desenvolvimento dela biopsicossocial, né?
Então, assim também é na psicomotricidade, tá? Quando a gente fala em psicomotricidade, a gente vai ter que falar sobre desenvolvimento ontogenético, né? Que é aquele desenvolvimento peculiar do ser humano. Tal peculiaridade é bem significativa, porque o ser humano ele é capaz de replicar o desenvolvimento da espécie, né? Podendo rastejar, rolar, engatinhar e andar. E isso, todo esse desenvolvimento ontogenético, né, que a gente vai ver ali mais para frente um pouquinho os marcos do desenvolvimento, faz parte de uma hierarquia de um desenvolvimento psicomotor mesmo, né, dizendo sobre o desenvolvimento do bebê, da criança, desse cérebro, né? Respeita uma hierarquia, onde uma fase depende da outra para acontecer. Pode ser que a criança pule uma fase, ele não vai rastejar, não vai rolar, ele engatinha direto. Tem crianças que andam e não engatinham, mas depois nesse desenvolvimento, se as crianças apresentam, né, alguma questão ali lá na frente de atraso de desenvolvimento motor, a gente vai pesquisar no histórico dessa criança, tem alguma coisa que dá para resgatar lá atrás nessa ontogênese, tá? É por isso que, quando se fala em desenvolvimento, destaca-se muito a importância de não pular etapas e de cada etapa ser muito bem estimulada. Não basta que a criança tenha potencial genético, mas sim receber estímulos do ambiente. O desenvolvimento da rede neuronal e o desenvolvimento cortical acompanham a ontogênese, tá? A gente vai ver aqui o desenvolvimento psicomotor céfalo-caudal e próximo distal, né? Então, olha lá, a ontogênese, se a gente for falar dos principais ali, é o rastejar, né? O rastejar de barriga, que seria, alguns autores chamam de reptação, que é o movimento do réptil mesmo, né? Do jacaré ali. Então, tem aquele movimento mais primitivo, onde a criança ainda não dissocia, né? Ela só rasteja, depois ela vai aprendendo a dissociar ali cintura escapular, cintura pélvica. Engatinhar, tem crianças que engatinham, entre aspas, que eu chamo normalmente, né, de 4 apoios, tem crianças que engatinham com uma perna aberta, tem crianças que engatinham, que seria, né, não é bem um gato, mas se arrastam pelo bumbum. Então, esta forma de engatinhar também vai influenciar no desenvolvimento motor dela, né? Andar com apoio e depois o andar propriamente dito, né? E daí só vai. Aqui na prática, a psicomotricidade ela pode ser aplicada através de uma brincadeira estruturada, através de um jogo espontâneo, através de um jogo de regras ou através de circuitos, né? O que a gente vê muito pelas redes sociais são pessoas que nos dão atividades, atividade para lateralidade, atividade para noção corporal, atividade para isso ou para aquilo, né? Não adianta nada a gente ter em mãos um leque de atividades se a gente não souber exatamente como são aplicadas e para que são, né? Nem sempre a psicomotricidade é circuito, que é um pensamento errado que a sociedade ainda tem, mas sim, podemos utilizar do circuito como prática se a gente tiver objetivos com esse circuito. Meu objetivo é saber se a criança planeja, tem um planejamento motor, ok, eu posso utilizar um circuito, né? Se eu tenho ali os meus objetivos de trabalho, posso utilizar um circuito. Posso utilizar uma brincadeira estruturada, um pega-pega, ou uma estafeta, um jogo que colabora, ou um jogo de competição. Tem as brincadeiras espontâneas, né? Que a sessão rola de acordo com, principalmente no autismo, com o que é reforçador para a criança. Então, a gente vai na questão responsiva, né? A criança, muitas vezes, segue a liderança. Esse jogo espontâneo, dependendo do nível da criança, rola, dependendo, não rola. E a gente vai ver mais para frente por quê, tá? E jogos de regras. Então, ali os marcos do desenvolvimento, né, que eu citei, aqui de desenvolvimento motor, nós temos alguns marcos de desenvolvimento do motor, também do postural. Se vocês pegarem aí literaturas, a gente tem tabelas, checklists,
de tantos a tantos meses faz isso, de tantos a tantos anos faz isso, né? São parâmetros indicadores de desenvolvimento infantil, que apresentam as habilidades a serem adquiridas e desenvolvidas em cada faixa etária. E aí a gente ouve falar sobre capacitismo, né? Mas querer que a criança faça isso em tal faixa etária é capacitismo. Os marcos do desenvolvimento, eles nos dão um parâmetro bom para trabalhar, mas dentro de uma faixa etária, de 3 meses a 6 meses, você tem um leque aí de 3 meses. Tem algumas faixas etárias que a gente tem um leque de 6 meses. Então, dentro desses 6 meses, alguns estão um pouco mais adiantados, outros estão um pouco mais atrasados, porque vai entrar na questão da estimulação, de condições epigenéticas que a gente citou lá, né? Que seriam as questões ambientais, as questões de estímulo externo, que vão influenciar o que é um pouco mais atrasado e do que é um pouco mais acelerado. Mas dentro desta faixa, nós temos sim um marco que tem que ser respeitado, porque senão a gente não consegue daí saber se aquela criança tem atraso, não tem atraso, o que, que eu preciso estimular. Em psicomotricidade, a gente não estimula apenas os atrasos. Por exemplo, avalia, vê o que está atrasado e é ali que eu vou trabalhar. Não. A gente trabalha também com as potencialidades, do que a criança consegue fazer, do que a criança é capaz de fazer, não só com os déficits, tá? Então, olá, são parâmetros indicadores de desenvolvimento infantil que apresentam as habilidades a serem adquiridas e desenvolvidas em cada faixa etária, são universais, o que significa que o desenvolvimento das crianças segue um padrão geral, independentemente do local onde tenham nascido ou da cultura em que tenham sido criadas. A cultura influencia? Influencia. As culturas que são um pouco mais rígidas, que não são tão corporais, tão afetivas quanto os brasileiros, eles têm um corpo mais rígido, mas eles têm um padrão de desenvolvimento que segue um padrão geral dos marcos, onde quando senta, quando levanta a cabeça, quando o pescoço tem firmeza, quando consegue se sustentar na esfinge, né? Então, tem ali os marcos a serem respeitados, que é um padrão geral, tá? Universal. Acompanhar esses indicadores é importante, pois eles nos permitem observar se o desenvolvimento da criança está ocorrendo de maneira saudável e esperada, assim como perceber se há indícios de atraso em algum domínio ou habilidade. Aqui, ó, tem uma caderneta de quando a criança nasce, né? Ela sai normalmente com essa caderneta do hospital. E ali, ó, a gente vê que tem um instrumento de vigilância do desenvolvimento, ó, de crianças de 0 a 12, depois vai ter outra faixa etária mais para frente. Por quê? Porque quando a gente leva o bebê ou a criança lá no pediatra, o pediatra faz um acompanhamento e ele coloca ali, ó, tá presente, tá ausente. Dentro aqui, ó, de 1, 2 meses, tem 3 questões aqui que tem que estar presentes. Num mês estava ausente, mas no 2 já estava presente. Ó, e aqui é uma faixa etária de 1, 2 meses que tem que estar. Então, são padrões de desenvolvimento que vão sendo seguidos até pelo próprio pediatra, tá? Desenvolvimento infantil, que irão nos trazer dados do desenvolvimento geral, assim como aqueles da caderneta que a criança recebe ao nascer, onde é acompanhada pelo pediatra. Tem linguagem, cognição, desenvolvimento socioemocional, motricidade ampla e motricidade fina. Inclusive, alguns protocolos de avaliação também avaliam esses mesmos quesitos, essas mesmas questões, tá? Também temos os marcos de desenvolvimento postural. Olá, aqui vai ter no nascimento, depois com um mesinho a criança de bruços levanta o pescoço ou não, com 2 meses ela faz a esfinge, que é se apoiar nos antebraços, e assim vai, tá? Também tem ali os marcos. Essa foto foi tirada do autor Vitor da Fonseca, tá? Para quem se interessar, no final dos slides aqui tem as referências, como está sendo gravado, depois vocês têm acesso, podem averiguar todas as referências do que foi tirado aqui, tá bom?
Então, o desenvolvimento psicomotor em si, ele segue uma lei de desenvolvimento, né? Ele é céfalo-caudal e próximo distal. E isso nos dá um norte no trabalho psicomotor, porque não adianta eu querer ensinar a criança a arremessar se ela ainda não tem um controle bom de tronco, que seria um fortalecimento de eixo axial, né? Primeiro próximo para depois distal. E céfalo-caudal também. Então, eu começo pensando em desenvolvimento e fortalecimento, cabeça, tronco, para depois os membros e os pés por último, né? A criança primeiro desenvolve habilidade com as mãos, para depois desenvolver com os pés, e assim por diante. Então, isso nos dá um direcionamento para o trabalho. As etapas da psicomotricidade e da aprendizagem. O aprendizado sequencial está relacionado às unidades funcionais que veremos daqui a pouco. Entendendo esse processo, é possível fazer um melhor plano terapêutico e realizar avaliações muito mais focadas no que realmente é preciso. A primeira coisa que o indivíduo precisa para aprender é ter um nível de atenção, certo? Que é o que a gente encontra alguma dificuldade em algumas das nossas crianças dentro do transtorno do espectro autista, que eles têm um nível de alerta muito alterado, tem uma questão no tônus, que a gente vai ver ali as características mais para frente, e o tônus está correlacionado com esse nível basal ali de cérebro, de desenvolvimento, que é o nível de atenção. Depois disso, é preciso que os estímulos do meio sejam captados e processados nessa cabecinha, nesse cérebro. Somente depois disso, o encéfalo os analisa. A aprendizagem psicomotora, ela acontece dentro de níveis sensoriais primeiro, perceptuais depois integra e expressa. Isso na teoria a gente está dividindo ali. Na prática, às vezes acontece tudo muito próximo e muito rápido, né? A criança primeiro sente as coisas, né? Apalpa, põe na boca, sente muitas coisas pela boca, pela saliva, né? Tudo é muito sensorial para eles, o cheiro da mãe, o som da voz da mãe. Depois dessa fase sensorial, quando a criança está lá na aprendizagem, na escolinha, na educação infantil, as professoras da educação infantil começam por onde? Exploração sensorial, vai caminhar descalço no jardim, vai mexer na árvore, na pedra. Teoricamente, né? Deveria ser assim, nem sempre é. E depois vem as percepções, percepções visuais, percepção tátil, perceber esse corpo, percepção interoceptiva, que é perceber o próprio corpo, proprioceptiva, interoceptiva, exteroceptiva, perceber o que está fora, as questões do ambiente que vogam. Depois ela tem que integrar todas essas informações e expressar através do córtex frontal. Né? É bonito de se falar em relação a essas divisões, mas tudo acontece junto e misturado. Dentro da psicomotricidade, a aprendizagem acontece sempre pela sensação, depois pela percepção e, por último, pela representação. A sensação vem antes da percepção, assim como a percepção procede à representação. Então, eu vou mostrar para a criança uma figura de um quebra-cabeça do corpo e perguntar para ela onde vai o braço. Se ela não tiver a percepção, a propriocepção do próprio braço no próprio corpo, não adianta você ensinar, ela não tem isso representado na mente dela. Como que eu começo? Fazendo ela sentir esse corpo, esse braço, né? Por isso que a psicomotricidade ela tem uma comunicação tônico-corporal grande, assim, na sua ação propriamente dito, tá? Do mesmo modo, as operações concretas precedem as abstratas, principalmente nas nossas crianças com autismo, tá? Eles não têm a questão abstrata formada, né? Tem a questão ali dos neurônios espelho, tem todas as questões cerebrais no autismo, que vocês estão no mês aí vendo, acredito que já viram essas questões. Então, é difícil para eles abstrair, eles são bem concretos. A utilização do corpo precede o conhecimento dele.
a criança primeiro ela usa o corpo. O bebê anda, cai, quando ele cai, ele sentiu que o peso desse corpo no chão, aí ele vai, levanta, experimenta de novo, toca as coisas, anda apoiado, depois anda sem apoio. Primeiro a gente utiliza esse corpo de diversas formas. No sensorial, põe tudo na boca, experimenta, cheira, né? Para depois ele ter o conhecimento desse corpo do que serve, do que serve, né? Para que serve esse corpo? Os movimentos globais precedem os segmentados e os conscientes precedem os automáticos. Então, se a sensação é a porta de entrada para o processo de aprendizagem maior, a gente vai falar um pouquinho sobre Luria. Não sei se vocês conhecem, Luria, ele é um dos autores que colaboram com a teoria ali da psicomotricidade. Está bem embasado na questão de neurociência, assim, a gente fala de cérebro mesmo, e essa divisão que Luria faz é a nível didático, que vai nos abrir uma percepção boa, assim, do trabalho da psicomotricidade, se a gente pensar em ter que dividir em os aspectos psicomotores em uma pirâmide. Então, Luria, ele divide essa cabeça, esse cérebro, em primeira unidade, segunda unidade e terceira unidade. Didaticamente, tá, pessoal? Porque isso não funciona na prática. Todas as informações ali acontecem ao mesmo tempo, tá? A primeira unidade, que seria a parte mais occipital, mais posterior ali do cérebro, muito importante, é uma parte que tem mais neurônios, né? Tem grande parte dos nossos neurônios, é a sensomotricidade. É o aumento da quantidade de vias nervosas para que a informação sensorial chegue ao cérebro de forma eficaz, tá? Estamos falando de tronco cerebral, medula, tronco cerebral, aquele comecinho ali. Nos próximos slides mostra um pequeno desenho para vocês visualizarem. A segunda unidade, que pega aqui, ó, área parietal, pega córtex frontal, que pega o motor, córtex sensorial ali um pouquinho mais atrás, pega a área de Broca, que é a área da fala, é a organização, a estruturação da informação sensorial, ou seja, é perceber essa informação que chegou, interpretar essa sensação e associá-las com memórias e com a cognição. E por último, a terceira unidade, que já está aqui na frente, córtex frontal, que é a ideomotricidade, né, que está relacionada a educar a capacidade simbólica e representativa, imaginação, faz de conta e etc. Aquela informação já elaborada, que é onde sai o movimento. Olha lá o desenho, ó, para vocês entenderem, e essa correlação aqui em relação à psicomotricidade, tá? A nível didático é bem legal de vocês entenderem. Quem não teve a oportunidade, procurem estudar Lúria, que é muito legal, tá? Primeira unidade funcional de Lúria, tá lá pintadinho de preto, ó, tá? Parte de tronco cerebral. Pega sistema límbico aqui, ó, hipotálamo, tá? O que faz na primeira unidade funcional? A gente tem ali a regulação tônica de alerta e dos estados mentais, de atenção, de sono, seleção da informação, regulação e ativação dessa informação, vigilância, tonicidade, facilitação ou inibição da informação, do pensamento, modulação neurotônica, integração intersensorial. Então, aqui, eu não sei se tem alguma terapeuta ocupacional, né, por aqui com a gente, mas a terapia ocupacional que entra ali na questão de integração sensorial é um trabalho primordial, né? Não que elas não trabalhem as outras partes, mas eu digo assim, essa integração sensorial, se nas nossas crianças com autismo, isso daqui muitas vezes é comprometido. A gente vê as nossas crianças com baixo tônus, com déficit de equilíbrio, tem uma questão atencional importante, né? Pode vir ainda com comorbidade de uma hiperatividade, de um TDAH, ou desatento, ou hiperativo. Como eles têm uma questão de desintegração sensorial, que é uma das características dentro do transtorno,
eles acabam vindo desregulados em relação a essa seleção de informação, entra uma chuva de sensações e eles não conseguem nem facilitar e nem inibir, nem modular, muito menos integrar. E aí é que dá o curto-circuito na cabecinha deles, né? Eu não sei se aqui tem alguém que trabalha com autismo, que tem familiares com autismo, que conhecem alguém. Enfim, sabemos que eles têm muita questão de atenção, tem muitos que têm déficit de sono, não é regra, por isso que é um transtorno, né? Ele é amplo ali, cada criança tem cada pessoa tem umas características, e dentro do transtorno engloba muita coisa. Tem aí os estudos de genética para todos os dias saem coisas novas, né? Mas o importante para a gente saber na psicomotricidade é isso. Aqui na primeira unidade funcional, eu tenho tônus e equilíbrio. Equilibração e tonicidade, tá? Os sistemas é a formação reticulada, falando de sistemas na cabeça ali, de sistema intersensorial, sistemas vestibulares e perceptivos. Então, a criança que tem baixo tônus e tem um déficit na equilibração, ela tem um déficit na formação reticulada, tem um déficit em sistema vestibular e perceptivo. Quais são os substratos anatômicos? Medula, tronco cerebral, cerebelo. Os autistas, né? Que vocês não se ofendam, né? Tem pessoas que se ofendem de a gente chamar de autistas, mas só para abreviar um pouco, para não falar transtorno do espectro autista, tá? Ou TEA, que seja, a maioria, grande parte deles tem ali um déficit no cerebelo, né? Na massa branca ali do cérebro, e estruturas subtalâmicas e talâmicas. E aí a gente vem para a segunda unidade funcional, olha que grande que ela é. Ela vai desde o hemisfério esquerdo até o hemisfério direito. Ela pega um pouco do lóbulo parietal, que seria um tátil kinestésico, e um pouco do occipital, que pega o visual. Pega lóbulo temporal, então pega auditivo, pega a área da fala e córtex cerebral. Aqui, ó, para quem é da área motora aí, já estudou o homúnculo de Penfield, que a gente tem aqui, o córtex, e aí aqui também divide a questão ali do córtex motor e do córtex sensorial. Córtex motor para frente, córtex sensorial para trás. Então, na segunda unidade funcional, a gente tem ali, ó, lateralização, noção corporal e estruturação espaço-temporal. É a perceptomotricidade, é uma área muito complexa. A noção corporal, ela engloba esquema corporal e imagem corporal, que são coisas diferentes. A criança às vezes sabe as partes do corpo, mas ela não tem a imagem do próprio corpo, então ela não sabe como esse corpo age no espaço. E aí vai interferir em tudo. E isso aqui vai interferir na aprendizagem, claro, né? Não só escolar, não, na aprendizagem como um todo, né? As crianças que possuem algum déficit psicomotor vão ter déficit em habilidades sociais depois? Vão ter. As crianças dentro do transtorno já têm alguma questão ali de déficit de socialização, né? Das habilidades sociais. E então, com alguma questão, quando chega lá na área escolar, que começa a se perceber diferente, começa a ser excluído dos amigos, vai influenciar a motricidade, vai influenciar as questões de habilidades sociais, de socialização e tudo mais, tá? Eu não sei se eu cito cada uma, não sei como é que tá meu tempo, deixa eu olhar aqui. 7h35. Tá tudo bem, gente? Vocês estão acordados? Estamos aqui. Então tá Tá bom. ótimo. Então tá bom, vamos lá. Então, a segunda unidade, olha lá, ela recebe, analisa e armazena informação. Recepção, análise, síntese sensorial. Organização espacial e temporal, simbolização esquemática, decodificação e codificação, processamento, armazenamento, integração perceptiva, tanto da percepção de si próprio, lá, dos proprioceptores, como dos telereceptores, e uma elaboração gnóstica. Gnose
é corpo, tá, gente? Gnóstica vem de corpo. Os fatores eu já falei, os sistemas, áreas associativas corticais e centro associativo posterior. Depois da terceira unidade, a gente tem ali as praxias global e fina. Ó o córtex motor lá, ó. Córtex pré, que é psicomotor. Por que é psicomotor? Porque aqui eu já tenho um planejamento, tem a intenção, essa informação já passou por todo o resto do processo e chega ali no córtex motor para ser executado, o movimento, a ação, a elaboração prática, né? Programação, regulação e verificação da atividade, intenções, planificação motora, ó a planificação aqui, ó, que a gente falou lá nos circuitos. Elaboração prática, execução, correção, sequencialização das operações cognitivas. O sistema piramidal ideocinético, áreas pré-frontais 6 e 8, centro associativo anterior. Isso aqui é anatomia. Substratos anatômicos, já falamos. Lóbulo frontal, tá? Então, olha lá, ó, na segunda e na terceira unidade, que seria aquela área grande aqui do meio e a área da frente, aqui não, aqui é primária. Na segunda e terceira unidade funcional, as áreas primárias, secundárias e terciárias. Em cada área dessa, pessoal, ó, tanto na terceira unidade funcional, primeira, segunda e terceira unidade funcional, em cada uma dessas áreas eu tenho áreas primárias, secundárias e terciárias. Olá, tem uma área primária occipital, tem uma área secundária occipital, tem primária temporal e secundária temporal, tem parietal e tem frontal. As áreas primárias, ó, esta primária occipital, esta primária temporal, esta primária parietal, aqui está córtex sensorial, e a primária frontal é a área de chegada ou saída direta dos estímulos. As secundárias são as áreas de associação desses estímulos e as terciárias são as áreas de processamento de funções de diferentes regiões. A área primária chega, que manda para a segunda, que manda para a terceira. Se a gente parar para analisar metodicamente, é lindo isso, né, gente? Meu Deus. É demais pensar, né, que nosso cérebro faz tudo isso. Então, vamos lá. A psicomotricidade, ela trabalha o corpo. É o nosso principal instrumento, tanto do psicomotricista quanto da criança que a gente atua. Eu falo criança porque eu trabalho com criança, tá? Então, os conceitos de corpo na psicomotricidade, eles também vão influenciar a nossa prática como psicomotricista, porque esse corpo ele pode ser visto de diferentes formas, de acordo com a minha base de atuação, de graduação, de aprendizagem. Eu tenho como base professora de educação física. Eu não tenho como base a psicanálise. Eu tenho como base esse corpo neurológico, né? Então, a neurologia, que é o corpo cortical, a psicanálise, ela analisa e trabalha com esse corpo erógeno, um corpo fantasmático e um corpo psicossomático. A psicologia com o corpo consciente e a fenomenologia com o corpo consciente também. Tá? Eu acho que aqui eu errei alguma coisa ali nos slides, tá? Depois eu passo aqui para vocês. Não são as duas coisas, não. A fenomenologia, ela trabalha a psicanálise com o corpo erógeno, a fenomenologia trabalha com esse corpo inconsciente, tá? Com as questões mais fenomenológicas. Isto nos explica diferentes abordagens e visões sobre o desenvolvimento, sobre a psicomotricidade em si. Cada um vai trabalhar e agregar com aquilo que tem de base em sua formação, em sua graduação e sua experiência.
E aqui, pode ser que depois surja essa pergunta, eu já vou falar. Deixa eu abandonar meu copo aqui. Mas a gente vê por aí que a psicomotricidade não é de domínio de ninguém, né? Terapeuta ocupacional pode trabalhar a psicomotricidade, fisioterapia pode trabalhar a psicomotricidade, educação física pode trabalhar a psicomotricidade. Gente, psicomotricidade é uma ciência. Ponto. Psicomotricidade é psicomotricidade. Ela trabalha não só questões musculoesqueléticas e motoras, ela trabalha questões psicoafetivas, psicossociais, relacionamento, comunicação tônico-corporal, escuta corporal do outro, o que o outro me conta através do brincar. Então, isto é psicomotricidade. E a fisioterapia? A fisioterapia trabalha a reabilitação musculoesquelética. Ela usa processos psicomotores, ela usa desenvolvimento, ela usa neurologia, ela usa neurociência, usa. Porque nós somos áreas que temos a área motora em comum. Utilizamos a área motora para trabalhar. Terapia ocupacional tem só um outro enfoque de visão. Vai trabalhar a ideação, vai trabalhar a modulação, vai trabalhar a integração. Sim, vai trabalhar. E a psicomotricidade? Vai trabalhar esquema corporal, noção espacial, noção temporal, equilíbrio, tônus. Vai trabalhar essas questões da pirâmide psicomotora que a gente vai ver ali, nesta visão de neurologia, de corpo cortical. Mas vai trabalhar esse corpo que traz uma bagagem, vai trabalhar esse corpo que traz uma vivência, que traz uma prática no seu desenvolvimento. Trabalha o corpo consciente, mas também trabalha um pouco do corpo que a gente chama fantasmático, né? Esse corpo psicossomático. Quem aqui não conhece pessoas que têm dor de estômago porque está ansioso, ou dá piriri porque tem prova na faculdade? São questões psicossomáticas, o emocional está ali envolvido. Então, a psicomotricidade é a única ciência que usa, o psicomotricista é o único profissional que usa o próprio corpo para comunicar ao corpo do outro, através da comunicação tônico-corporal. Às vezes a criança chega super acelerada e eu tenho que fazer uma modulação no meu tom de voz, que tem a ver com tônus, eu tenho que fazer uma modulação no meu corpo, e o meu corpo modula o que o corpo do outro recebe, tá? E a fisioterapia tem a especificidade dela de reabilitar, e a terapia ocupacional tem a especificidade dela de integração sensorial, de questões de AVDs e tudo mais. Claro, na psicomotricidade eu não trabalho questões sensoriais? Trabalho, mas eu não trabalho um plano específico de integração sensorial, porque isso tem a terapeuta ocupacional para fazer, tudo bem? É um assunto polêmico aí. Então, o que é psicomotricidade? A psicomotricidade é uma ciência que tem por objetivo o estudo do homem por meio do seu corpo em movimento, referenciado em seu mundo interno e externo, bem como suas possibilidades de perceber, atuar e agir com o outro, com os objetos e consigo mesmo. Está relacionada ao processo de maturação, que a gente viu lá no início, no qual o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Psicomotricidade, portanto, é um termo empregado para uma concepção da corporeidade do sujeito em movimento, organizado e integrado, a partir da modulação tônico-emocional e da imagem do corpo. Estas são constituídas nas experiências vividas e suas ações são resultantes da individualidade, das inter-relações e da construção de laços sociais com seus pares e o meio. Tá? Quantas crianças que eu não atendo, que eu atendo, aliás, e que a mãe chega para mim e fala assim: nossa, Mel, veio aqui 2 sessões e tá indo para a escola, tá abraçando a professora, tá beijando. Parece mágica, não é mágica. Essa criança descobre que tem um corpo e que esse corpo, como disse lá na psicanálise, é um corpo erógeno. O corpo da gente sente prazer, né?
não estou falando aqui de prazer sexual, estou falando aqui com pessoas adultas, estou falando de corpo que sente prazer, que gosta de dar risada, que gosta de ser tocado, que gosta de um abraço. Então, isso é psicomotricidade. Quando você passa a ter essa comunicação corporal com a criança, ela passa a replicar isso. E tem crianças que eu recebo que não gostam do toque. A gente vai ver ali uma das características do autismo, para quem conhece e trabalha e já estuda, sabe que alguns têm questões de hipersensibilidade tátil, então não conseguem ser tocados. Mas essa comunicação pode ser com o olhar. A criança sabe quando ela está sendo observada. Eu sei, você sabe quando você está sendo observado. E ela ser tocada com o olhar do outro já é um toque. Ela ser tocada com o som da voz já é um toque. Que aí vai o quê? Vai lá no sistema límbico. Lembra onde ele estava? Na primeira unidade funcional, tá? Que é uma unidade essencial, é a primeira, né? Já tá dizendo ali. Então, aqui, ó, a psicomotricidade, ela nasceu em berços franceses, apesar de muitos se falar agora em psicomotricidade, ela já é bem antiga, né? Só que a lei onde aparece aí psicomotricidade mais recente e o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação da Psicomotricidade, apareceu só em 2019, mas ela já teve até dentro de uma faculdade como graduação no IBMR, depois acabaram, né? E aí virou só cursos de pós-graduação e agora mantemos esses cursos de pós-graduação e não temos ainda graduação, tá? Mas já está em processo do MEC lá para ser aprovado a graduação. Então, assim como foi a fonoaudiologia, como foi a educação física, são áreas que eu falo porque trabalho mais de perto, né? Então, são áreas que a psicomotricidade também vai ter que ser ali feita uma graduação de 4 anos, tá? Então, ela começou ali numa área médica, né, com Carl Wernicke, que a gente tem o Wernicke ali numa área cerebral, que tem o nome dele, né? Depois veio do pré-psiquiatra, que trouxe o dualismo entre psiquismo e motricidade. Ele foi o principal iniciador da psicomotricidade infantil. Depois vem Vallon, que enfatiza esse comportamento tônico ligado à emoção. Quem já riu aqui, riu tanto que o corpo fica mole, você perde as forças, não é assim? Aquela criança que você está atendendo, ela ri, daqui a pouco ela cai, que ela não consegue se manter em pé. Então, o Vallon fala sobre isso, tá? Que o nosso tônus está totalmente relacionado à emoção. E aí, a partir da década de 30, vem os conceitos de psicologia, psicanálise, né? Vem Piaget com as áreas de psicologia, de biologia, trazendo essas fases do desenvolvimento corporal, cognitivo, afetivo, social. Depois vem Gesell elaborando a escala de desenvolvimento vinculado às faixas etárias. E aí vem Gilman com uma atividade mais educativa para educar o corpo. A Ruria Guerra, que vem entrelaçando esses conceitos anteriores aí e vai trabalhar com os transtornos psicomotores. E aí é ele que muda o termo de motricidade para psicomotricidade, né, na literatura. As técnicas reeducativas se afloram na década de 50, com fisioterapeutas e reeducar esse corpo. Na década de 70, Jean Bergès com a relação. Bergès fala muito da relação, tá? Um dos viés das minhas formações é a psicomotricidade relacional, então a relacional entra muito nessa visão aí, com Lapierre, André Lapierre, né, quem trouxe para o Brasil. A Desobô, que vem com a terapia, né, as técnicas mecanicistas e instrumentais, que foram substituídas por atividades espontâneas. O médico lá, o Arruria Guerra, ele diz, olha os conceitos diferentes. A psicomotricidade se conceitua como ciência da saúde e da educação, pois, indiferentemente das diversas escolhas, ela visa a representação e a expressão motora através da utilização psíquica e mental do indivíduo. Dalila Costa Lá, que já era da área da pedagogia, uma argentina, ela diz que a psicomotricidade enfoca o ser humano de forma integral, educando o movimento, ao mesmo tempo em que põe em jogo as funções de inteligência.
Então, a gente vê aqui a base de Dalila, bem a questão de Piaget, né? Que trabalha ali a educação e a inteligência. Para Vallon, o movimento é a primeira expressão do psiquismo e a primeira estrutura de relação com o meio. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, algumas, tá? Não estão todas, vertentes da psicomotricidade, mas tudo é uma mesma ciência, tá? Hoje no Brasil a gente tem essas formações, né? Algumas delas estão aqui. Alcouturier, do Espaço Néctar, Rio de Janeiro, Antropos, Rio de Janeiro, Ramantiers, Rio de Janeiro, Transpsicomotricidade, Rio de Janeiro, Curumim, Rio de Janeiro, Aion, Rio de Janeiro, Agathon, Sistêmica, Sistêmico-Holofasmática, Heurística está em São Paulo, Relacional está em Curitiba, Aquática a gente tem em Curitiba, tem em São Paulo, Geronto, a que eu tenho certeza por enquanto está em São Paulo, que é a da Cacilda Velascos, mas eu acho que já tem mais alguma formação de Geronto, acho que em Minas Gerais também, tá? Aqui, ó, as áreas psicomotoras, que vai estar correlacionando lá com Lúria, nas unidades funcionais. Eu tenho aqui, ó, primeira unidade funcional, base da pirâmide, tônus e equilibração. Segunda unidade funcional, noção espaço-temporal, noção corporal e lateralização. E praxia fina e global. Por que essa lateralização não é lateralidade? Não estou falando português errado, não, tá? Lateralidade fala sobre direita e esquerda, definições e domínios de lateralidade. A lateralização vai nos dizer muito mais sobre. Também vai falar sobre direita e esquerda, mas vai falar sobre preferências, não exatamente com isso já definido entre direita e esquerda, tá? Lados, um lado, outro, eixos corporais. Gente, aqui eu não vou passar tudo, porque é muita coisa, porque aqui fala um pouquinho sobre tudo ali, né? Sobre o tônus, o que está ali no mecanismo básico, que tem hipotonia, que tem a hipertonia, da forma que a gente trabalha na psicomotricidade, do leve para o pesado, do grande para o pequeno, e etc, tá? E isso para toda a pirâmide, ó. Eu tenho a equilibração, que são aptidões, tem o equilíbrio estático, tem o equilíbrio dinâmico, né? Tem o controle postural, a aquisição de locomoção, o ápice, rolamento, atenção, lateralização, também vai falar ali de cada um. Esquema e imagem corporal, que são diferentes, né? Que eu te falei. Olha lá, a imagem é a representação do corpo, não desenha, não compreende em si, né? A representação desse corpo. E o esquema é ele saber as partes desse corpo, tá? Aqui saiu errado o título ali, ó. Trabalharemos com o espaço desde que a criança. Isso aqui era o quadradinho aqui do meio, tá? Que tá grandão. Um erro ali. Estruturação espaço-temporal. Estruturação cortical, tá. Praxia global, a gente tem ali a coordenação óculo-pedal, óculo-manual, a planificação motora, a integração rítmica, tem a faixa etária, né, onde deveria ocorrer, mas às vezes, onde ela desenvolve melhor, claro, praxia global está desenvolvendo desde que nasceu, né? Aqui é a integração rítmica, tá? Do 5 ao 6. Praxia fina, olha lá, ela acaba, olha o desenvolvimento da praxia fina, ó. Ah, mas quando é bebê não tem praxia fina? Tem. Faz a pega primitiva, mas pega, né? Faz a apreensão palmar. Então, esse desenvolvimento vai desde que nasce, né? Esse desenvolvimento motor em si. E ali tem as faixas etárias onde acontece ali a planificação e tudo mais, a regulação, tá? Portanto, para aprender, a criança precisa estar atenta, sentir e construir memória e aprendizado a partir das sensações e, por fim, passar a programar as suas ações. Certo? As intervenções que o profissional pode lançar a mão de acordo com a crença teórica dele. Reeducação, educação e terapia psicomotora. Podemos trabalhar nas 3 vertentes. Isso vai depender do profissional,
do que ele observa, de como a criança chega para você. O indivíduo tem, né, cada ser humano aí, cada sujeito tem a sua individualidade biológica. Tem a questão que foi estimulado e não foi, tem as questões ambientais, tem as questões familiares, tem as questões culturais. Então, você vai pegar indivíduos em diferentes fases de desenvolvimento. Alguns vão precisar ser reeducados, outros vão precisar ser educados, porque não sabem nem fazer com esse corpo. E outros vão precisar de terapia, porque já apresentam um distúrbio, já apresenta o sintoma, né? O nosso corpo no desenvolvimento. Por que a gente fala sobre intervenção precoce, no autismo principalmente? Intervenção precoce, plasticidade cerebral maior, esse cérebro está mais capaz de aprender, de desenvolver, de modificar questões que às vezes já vivenciou, mas ainda não estão estruturadas. Então, é ideal a intervenção precoce. Agora, quando o distúrbio psicomotor já está instalado, já virou um sintoma, aí essas crianças vão para terapia, essas crianças, esse indivíduo, porque a psicomotricidade não é aplicada só para criança, tá? E aqui é o que a gente acabou de falar, as indicações e os objetivos da educação, reeducação e terapia psicomotora permitem ao profissional a construção do processo junto ao cliente, junto à família, né? Junto à elaboração de proposta específica de acordo com a demanda apresentada. A família normalmente traz uma queixa, né? Então, tudo isso é pensado em conjunto. O transtorno do espectro autista, segundo o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades de interação social, comunicação e comportamentos restritos e repetitivos. No DSM-4, a gente tinha 3 áreas separadas: comunicação social, interação social e interesses restritos e comportamentos repetitivos. Eram 3 déficits. Quando chegou o CID, o novo DSM, aliás, o novo CID, a gente virou em 2. Ó, a comunicação social e a interação social passaram a estar juntos, tá? Nós temos interesses restritos e comportamentos repetitivos, interação social e comunicação social. E isso reduz um pouco o que a gente mais tem ultimamente é diagnóstico, né? Mas antigamente, se a criança apresentasse 2 desses 3 itens, fechava diagnóstico. Agora, por exemplo, se essa criança interage de alguma forma ou tem alguma comunicação social e só apresenta interesses restritos de comportamento, normalmente não fecha diagnóstico, tem que analisar questões que apareçam a mais ali, né? Pode ser que apareça uma hiperatividade, pode ser um mutismo seletivo, enfim, podem ser outras questões comórbidas, tá? O diagnóstico aqui vai falar sobre o DSM-5 mesmo, sobre para ser diagnosticado com TEA, né? Eu vou passar por essa parte, porque eu quero falar sobre. Aqui tem os graus: leve, moderado e grave, leve, moderado e severo, grau 1, 2 e 3, e já estão falando em 4, né? Porque está começando agora a mudança para o CID-11, nem todos os médicos ainda estão trabalhando, né? Com os novos especificadores. Olha lá, ó, dentro do DSM-5, só título de curiosidade, porque isso aqui, quem coloca são aqueles códigos. Quando a gente pega o laudo da criança e vem o código está dizendo qual é o especificador daquele autista, com ou sem retardo, com ou sem problemas de linguagem, não verbal, só palavras, fala frases, sem fala com sentenças completas ou fala fluente, considerar em separação receptiva e expressiva, condição médica ou genética associada, associação com outro transtorno do neurodesenvolvimento, associação com catatonia, que é aquela criança que não. Catatônica, assim, né? Não tem reação para nada, tá? E ainda está entrando em vigor o CID-11, alguns já estão aplicando, tem muitos que estão trocando laudo, estão indo nos neurologistas trocar o código do laudo, porque algumas coisas foram modificadas, tá?
Quanto aos critérios diagnósticos, os especialistas acreditam que déficits motores entrarão como critério diagnóstico no próximo DSM, tá? Porque vocês que estão aí na área científica, não sei se passaram por esse estudo, podem me falar até se passaram nesses dias aí que vocês estavam estudando sobre o autismo, em relação ao percentual, parece que 80% dos últimos estudos aí científicos, 80% das crianças dentro do espectro autista apresentam algum déficit motor. Kanner destacou maneirismos motores estereotipados e dificuldade para a efetivação da marcha. Asperger descreveu movimentação estereotipada e sem objetivo, com ocorrência de movimentos rítmicos e falha na motricidade fina. As estereotipias motoras, como flapping, agitação de mãos, espremer-se, tem uns que torcem os dedinhos, né? Correr de um lado para o outro, agitar os braços, andar na ponta dos pés, são regularmente descritos dentre as características comportamentais no TEA. Muitas das deficiências sociais manifestadas nos indivíduos com TEA estão enraizadas na sua incapacidade de compreender diretamente a organização intrínseca relacionada à meta do comportamento motor, ou seja, as dificuldades motoras, que acarretariam as debilidades sociais ocorridas no transtorno. Achados mais recentes apontam para a ocorrência de debilidades sociais e motoras no TEA como sendo ambas de ordem primária. Em crianças com TEA, os circuitos funcionais cerebrais atípicos são envolvidos os processos sociais e sensório-motores. Parte das alterações motoras não seguem um padrão específico e as anormalidades abrangem uma ampla gama que envolve desde movimentos estereotipados, passando pelo transtorno da coordenação, que fazem parte de um subtipo dos transtornos do desenvolvimento, podendo ser comórbido ao TEA. Inclusive, tem protocolos de avaliação que avaliam só o TDC, tá? Que é o transtorno de coordenação. Lista de disfunções motoras que aparecem dentro do TEA: instabilidade postural, assimetria motora dinâmica, que são movimentos excessivos de braço, compensatórios para resolver problemas como controle postural. Então, eles usam os braços, né? Aqueles movimentos sem qualidade, né? Sem controle. Hipotonia, mas temos também casos de hipertonia, tá? Mas o mais característico é a hipotonia, o mais comum. Controle motor fino, controle motor grosso, padrão incomum de marcha, coordenação motora, movimentação ocular, tanto baixo foco que cita aqui, como também olhar lateralizado, né? Alguns olham lateralizado. Para isso, quando a gente vai trabalhar com a criança, a gente faz uma avaliação motora. A gente não tem uma avaliação específica para a TEA, então a gente usa protocolo quantitativo quando dá, e alguns protocolos, né, são utilizados aí. A gente tem os padrões ouro aí, o MBC2, Bailey, que avalia desenvolvimento infantil como um todo, não só o motor, né? Tem vários outros protocolos. Um protocolo não serve para todas as crianças com TEA. É um transtorno, não serve nem para pessoas típicas, crianças típicas, ser humano típico, né? Às vezes um protocolo dá certo para um, dá certo para outro. Como que eu sei que o protocolo não deu certo? Apliquei um protocolo, a criança zerou em tudo. Opa, alguma coisa está errada, vamos aplicar outro protocolo, né? E a avaliação qualitativa, que é a gente pode embasar, inclusive, relatórios da nossa avaliação, quando você vai emitir um relatório para convênio médico ou para família, através de teoria mesmo, embasando o nosso qualitativo num estudo teórico, né? Mas é na observação mesmo, tá? No feeling profissional, para questões além do motor funcional, como a observação psicoafetiva, como a criança utiliza esse objeto, ela utiliza o objeto de maneira ritualística, de maneira estereotipada, só põe na boca, só lambe, como que ela utiliza o objeto, ela dá funcionalidade para esse brinquedo, como é o brincar, como ela se comporta nesse espaço, ela só fica rodando no mesmo lugar, ela se desloca pelos cantos da sala,
ela explora todo o ambiente com o corpo, explora como objeto, como ela se relaciona com o adulto, ela te procura para brincar, ela não procura. Se está na presença de outras crianças, porque a psicomotricidade também é aplicada em grupo, né? Dentro da escola, ela é profilática, ela trabalha com crianças tanto típicas como atípicas, mas que ainda não tem sintoma aparente. Então, ela vem na profilaxia de aparecer um sintoma, né? Um trabalho importante que deveria ser desenvolvido em todas as escolas, mas infelizmente nem todas ainda reconhecem a importância do trabalho da psicomotricidade e acabam correlacionando a psicomotricidade com a educação física, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não tem nada a ver, não. Tem alguma coisa a ver, sim, né? Que a gente acabou de falar até agora, mas é um trabalho um pouco mais específico, mais complexo, né? E como são as relações dela com as outras crianças, como são as brincadeiras e etc. Então, tem muita coisa para se observar no qualitativo, tá? E aqui, repito, lá, hoje não temos ainda nenhum protocolo de avaliação específico para TEA, muito menos para os casos mais comprometidos ou comórbidos de deficiência intelectual, tá? Quando vem casos graves, assim, com comorbidade, aí é só o qualitativo mesmo, não temos como aplicar protocolo. Em psicomotricidade, trabalha-se o querer fazer, o saber fazer e o poder fazer. O que acontece? Se a criança não pode fazer, porque ela tem uma debilidade motora específica, ela tem uma paralisia cerebral que deu uma hemiparesia e ela não consegue fazer o movimento daquele membro, então ela não pode fazer, tem questões que vão ser encaminhadas para fisioterapia. Mas pode trabalhar na psicomotricidade? Pode trabalhar. O saber fazer, às vezes a criança nem sabe fazer, ela não sabe o que fazer com esse corpo. Ela só tem aquele movimento estereotipado, ela roda no mesmo lugar, ela não tem repertório motor, ela não tem repertório de jogo, ela não tem repertório de brinquedo, ela não tem nada de bagagem. O que vai fazer? Estímulo. Vamos ensinar ela o que fazer com esse corpo, como brincar, como explorar. Como que começava, né? Lá pelo sensorial, vamos ensinar ela a explorar, né? E o querer fazer é o principal, pessoal, principal. Se a criança não quer fazer, ou você vai ter que ficar o tempo todo ajudando, subindo suporte, para que ela execute a atividade, conduzindo ela o tempo inteiro, ou não vai ter. Então, o querer fazer é o principal ponto da psicomotricidade, trabalhar o desejo, trabalhar por vias de motivação. Então, no autismo, a gente utiliza reforçadores de que forma? É aba? Não existe aba na psicomotricidade, gente. A aba é funcional lá para a aprendizagem da criança, ok? Necessário numa equipe multidisciplinar. Eu trabalho em equipes multidisciplinares, em algumas das crianças já estão grandes, trabalham com aba. E ok, é funcional, mas psicomotricidade não tem aba. Psicomotricidade é corpo, é comunicação corporal, é comunicação tônico-afetiva, é trabalhar essa motivação, esse desejo dessa criança, tá? Aqui tem as referências bibliográficas e aqui tem os meus contatos, tá? Meu e-mail, meu Gmail, meu e-mail do Yahoo, ali tem um underline, mcpm underline prof, e o meu Instagram é melpsicomotricidade. Fiquem à vontade de seguir, mandar mensagem, tirar dúvidas, tá bom? Fica aqui meu agradecimento a vocês. Meu muito obrigado. E aqui estou para vocês, quiserem perguntar alguma coisa. Fiquem à vontade. Já aproveitar para te agradecer, né, por essa conversa, por esse debate, né, essa palestra incrível. Relembrei muita coisa do curso, inclusive recomendo para o pessoal, né, se tiver aí outras oportunidades que o pessoal deve mover, de proporcionar o curso, façam, é muito bom e você leva para a sua vida.
Não é só para trabalhar com crianças típicas, atípicas, mas para a vida. Então, assim, é muito bacana mesmo e recomendo todo mundo fazer, né? E te agradecer novamente. É, e aí fica à sua disponibilidade, o tempo para perguntas, Se aí pode quiserem ficar à perguntar, vontade. fiquem à vontade, tá? Tô aqui. Uma coisa que eu não falei que é importante falar para vocês é que no curso que o João citou tem a prática, né, que faz toda a diferença. E o que forma um psicomotricista é a prática, tá? A gente está vendo por aí muitos cursos EAD sendo vendidos em psicomotricidade. Cursos EAD não formam psicomotricista. A Associação Brasileira de Psicomotricidade, que hoje é o único órgão que nos regula, né? O único órgão que está tentando aí criar um conselho para psicomotricidade, está na frente como regulador, como coordenação, né, dos psicomotricistas, eles exigem uma formação que tenha um tripé. O que seria esse tripé? Formação teórica, sim, mas tem que ter prática supervisionada, ou seja, além da prática que você faz, você tem que ter um estágio, assim como na graduação, e principalmente você tem que ter uma formação pessoal, que é a tua prática. É como se você fosse lá no psicólogo fazer a sua terapia. Só que a nossa terapia psicomotricista, ela é corporal. Para eu decodificar e escutar o que essa criança me conta através do brincar dela e do movimento, primeiro eu preciso entender o que vai em mim, decodificar o que é meu. Então, para quando eu digo que quando eu me tornei psicomotricista, eu tive que reaprender, porque até então eu só sabia ser professora. E a professora é aquela que lidera, que detém o poder, que manda, que ensina as questões corretas. Em psicomotricidade, não. Por isso que a psicomotricidade é muito aplicada no autista, às vezes no autismo. Às vezes tenho crianças que ela detém o poder. Criança com autismo tem uma rigidez cognitiva grande, uma rigidez mental, tem que ser do jeito dele, na hora dele, no momento dele. Tudo isso é sensibilizado, é flexibilizado através de terapia, mas eu não coloco muitas vezes o meu querer de professora. Eu tenho que escutar o que o outro me diz. Como que eu vou escutar se eu colocar sempre a minha vontade? Então, ser psicomotricista exige esse tripé, tá? Exige prática. É isso. Estou aqui se quiserem perguntar. Se não, vamos jantar. Me digam, aqui o pessoal está misturado, graduação, de quê? De que curso? Abram as câmeras, gente. Vocês já estão de pijama, é isso? Não tem problema. Aqui na Lices, né, a gente abriu a palestra para quem quisesse participar com a gente, né? Mas a gente é uma liga multidisciplinar, né? E ao mesmo tempo a gente transita entre temáticas em comum. Então, tem o pessoal da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, da psicologia, da educação física, né, da nutrição. Então, uma forma que é, nós que participamos acreditamos, né, que conhecimento deve ser assim. E aí entra quem quiser no grupo, como é que funciona? É um grupo fechado. Eu sei que você falou aí que são várias pessoas, mas vamos supor, eu quero participar das reuniões do Ulisses, eu posso entrar. No caso, a Alice, ela é institucionalizada, é um programa da UFO, e aí segue o tripé acadêmico, né, de ensino, extensão e pesquisa, e tem os seus processos seletivos para cada uma das áreas de forma proporcional, né, para que a gente realmente tenha a integração dessas áreas, uma contribuição mais igualitária, né? Uhum. Mas sempre a gente está fazendo reuniões científicas, a gente procura fazer pelo menos uma reunião científica por mês que seja aberta para todo mundo, ou um mini curso também, que a gente planeja com antecedência. Inclusive, a gente tá vendo com o pessoal da Vem Mover, né, se consegue esse mini curso presencial sobre psicomotricidade e autismo, né? Legal. Então, a gente procura
trazendo dessa forma, né? A gente em si tem as nossas atividades, né, de leitura de artigo, de divulgação no Instagram, né, que é um dos nossos potenciais também de transmitir a informação, mas também proporcionar isso para as pessoas da melhor forma possível, né? Igual a gente conseguiu hoje trazendo você, né? Então, Que legal, gostei. é Muito esse o bom. intuito. Entendi. Tá joia. Boa noite, Melissa, tudo bem? Boa Meu nome é noite. Vitor, eu sou Oi. membro da Alices e eu queria agradecer você pela disponibilidade, pelas suas palavras, eu gostei bastante da sua apresentação e eu queria te perguntar uma coisa, sobre, assim, na sua opinião, qual que é o maior desafio, assim, da sua profissão atualmente? Atualmente é o reconhecimento, porque é a nossa luta, né? Na verdade, para ter os conselhos, para criar conselhos, né, regionais, federais, assim como outras profissões, ela já tem um Código Brasileiro de Ocupação, mas por ainda não ter conselhos, muitas vezes ela não é reconhecida, por exemplo, nos convênios médicos. Eu trabalho com terapia psicomotora, né? Que com famílias de autistas que dependem às vezes do reembolso do convênio, o convênio faz de tudo para não pagar, né? E aí veio aquela questão que só paga para fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo ou fonoaudiólogo. Mas a psicomotricidade está aí, é uma ciência, também em estudo. Agora a gente está bombando aí de artigos científicos para que os convênios realmente. A ABP está brigando dentro do rol da ANS para colocar a psicomotricidade dentro do rol. E como a psicomotricidade ela trabalha também com essas questões subjetivas, psicoafetivas, psicossomáticas, a alegação é que não tem a comprovação científica dessa parte, né? Mas na prática a gente sabe bem como ela funciona, que ela funciona assim. Então estão sendo desenvolvidos aí novas teorias, novos estudos, mestrados, doutorados, que estão defendendo aí para que realmente ela venha a ser reconhecida, explorada, né? Ela está bem em voga aí no meio, através de médicos renomados, está tendo muitas palestras e lives essa semana, inclusive com o Dr. Paulo Libera Lesso, não sei se vocês conhecem, é um neurologista de Curitiba, ele trabalha com autismo, e vai ter agora o Congresso de Psicomotricidade e Autismo em São Paulo, da Associação Vencer, então teve algumas lives direcionadas, ele tem uma boa vitrine, então, a gente está com bastante fé aí que a psicomotricidade seja realmente espalhada aí aos quatro cantos, aos quatro ventos, como ela realmente é. Eu acho que é o maior desafio no momento. Obrigado, Vitor, pela sua participação. Muito obrigado pela resposta. Imagina. E é isso, mais alguma dúvida, gente? Foi muito assunto em pouco tempo, né? Aí também dá um curto-circuito. Mas foi muito bom, deu para guardar diferentes tópicos, né, que são importantíssimos, assim, para entender um pouco mais sobre a psicomotricidade. Eu acho que, por estar gravado também, dá para o pessoal rever os slides e se debruçar em cima, né, do conteúdo. Então, acho que, Sim, assim, vai ser ótimo. E é, conte com a gente também, né, como se diz, é uma troca, então no que precisar, né? Acho que o próprio fato da gente estar discutindo isso em uma liga acadêmica de uma universidade já demonstra essa bem próxima, né, e vitória da psicomotricidade para sim. conquistar espaço, para conquistar essa valorização, né? Então, é importantíssimo isso e fiquei muito satisfeito de ter essa oportunidade, né? Novamente, proporcionar isso para as outras pessoas também. Acho que cumprimos de todas as formas as expectativas e superamos muito elas, né? Então, Legal. é, acho que é isso. Se o pessoal quiser comentar algo, quiser
fazer alguma pergunta? Não. É isso, pessoal. Eu agradeço demais também o convite de vocês, a disponibilidade por estarem aqui me ouvindo, né? É o que eu falo, às vezes a teoria é maçante um pouco, né? Complexa, quando a gente fala de diversas coisas em tão pouco tempo. Quando a gente tem a oportunidade de, entre essa teoria, fazer algumas práticas, o conteúdo entra mais fácil, pelo menos para mim, que aí comprova o trabalho da psicomotricidade, que através do corpo a aprendizagem acontece, né? Então, é que vocês levem isso para a profissão de vocês, tudo que a gente vivencia no corpo fica gravado, né? Tem um professor meu, que foi meu professor, que eu considero demais o meu mestre, assim, que é o Leopoldo Vieira, dentro da Relacional, e ele dizia isso para gente, que o que fica gravado no corpo, a gente não esquece, né? Você pode esquecer a teoria, mas o que fica gravado no corpo fica lá. É a mesma coisa uma música, né? Quando você escuta uma música ou sente um cheiro daquele feijão que era da avó, na hora te remete a memórias afetivas aí. E a psicomotricidade é isso, o que fica gravado no corpo leva para a vida. Quando vocês tiverem oportunidade, façam sim uma prática que é muito bom. Tá bom? Agradeço por tudo. Boa noite para vocês. Boa semana. Até. Obrigado, João, pelo convite. Até mais.